aí a expressão. Mas é. Viu? O mundo não compartilha, a igreja deve fazer isso. Nós sabemos a importância que tem a palavra. Se tiver ok, você me avisa disso. Tá ok? Então, aqui, de novo, né? Uma vida de oração. E, como eu disse agora há pouco, ela é um assunto que eu me sinto muito à vontade, porque é algo que eu tenho vivido desde quando aceitei a Cristo. E a permanência na fé e o crescimento do cristão está no seu tempo de oração com Deus. Quanto tempo você passa em oração com Deus? Durante o dia, não é durante a sua vida, não. Uma vida de oração não é uma oração esporádica. Eu oro hoje aqui, vou orar depois lá para o final da próxima semana. Não é dessa forma. E nem é só a oração aqui na igreja, aqui nas terça-feiras. Isso não é uma vida de oração. E a nossa oração, nosso tempo com Deus em oração é que vai definir a nossa permanência na fé. Não é fácil permanecer fiel a Deus. Não é fácil permanecer sem cair no pecado, sem fraquejar. Não é fácil. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, se torna cristão, e aí ele ganha uma multidão de inimigos espirituais, que vai trabalhar para que ele caia, ele desista da fé, ele fracasse. E o tempo de oração é quem vai ajudá-lo a criar raiz, a permanecer na rocha que é Cristo. Você lembra que a palavra diz que aquele que pratica a palavra de Deus é como uma casa edificada sobre a rocha, que pode vir a chuva, o temporal, e ela não desmorona, ela não cai, ela não se abala. Assim é a vida de todo cristão que tem uma vida de oração. Você não vê um cristão de oração murmurando, fraquejando, falando que está com vontade de desistir da fé. Da maioria das pessoas que busquei, quando se afastaram, e eu perguntava: há quanto tempo você não ora mais? Diz: há muito tempo eu não oro. Então, meu irmão e minha irmã, procure viver uma vida de oração a partir de hoje. A oração, ela é a respiração do cristão. Por isso muitos morrem, e morrem cedo, espiritualmente. Há uma multidão fora da igreja que se desviou. E se você for falar com essa multidão, cada um deles, cada um dessa multidão, ela tem um argumento. Foi por causa de um irmão, por causa do pastor, foi por causa da igreja, mas não é. Você não vê um cristão de oração, meu irmão, culpando ninguém. Você não vê um cristão de oração, um homem de oração, uma mulher de oração, botando defeito na casa de Deus. Ele não consegue ver defeito na vida dos outros, porque ele está focado em Deus. Quando a gente está focado em Deus, nós não temos olhos para os erros dos outros, e nem para aquilo que falam da gente. A gente está focado. Então a oração, a vida de oração, a oração na vida do cristão é a respiração dele. Eu posso citar aqui vários nomes dentro e fora da Bíblia, que não se afastaram da fé, que não conheceram o fracasso, que foram fortes e vencedores, tudo porque eram pessoas que tinham uma vida de oração. Não vou usá-lo como exemplo, não, mas eu quero
citar aqui Daniel, profeta Daniel, ainda jovem. E em Daniel capítulo 6, versos 10, vai dizer que, ali diz que ele tinha o hábito de orar 3 vezes durante o dia. A Bíblia não fala o tempo que ele, de oração, os minutos, horas que ele passava em oração. Eram 3 períodos de oração. E eu lembro que falei aqui uma vez, eu desafiei a igreja dizendo: separe 3 momentos na sua vida durante o dia para orar. Não importa a quantidade de minutos. E dentro de um mês você vai ver que você não é a mesma pessoa. Mas eu sei que a maioria não fez isso. E olha Daniel, que ele passou em terras estranhas como escravo. Daniel chegou a governador, chegou a ministro em Babilônia, mas ele era escravo. Tem um momento que Daniel é condenado à morte. E ele é lançado na cova dos leões e Deus poupa ele. Por que Deus poupou ele? Porque Daniel era íntimo com Deus. Não é à toa que quando o anjo aparece para Daniel, o anjo do Senhor diz: tu és um homem muito amado. Por que Daniel era um homem muito amado por Deus? É porque ele era um homem que procurava a intimidade do Senhor. Entendeu? E a Bíblia vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. E quando a gente ama, a gente quer estar perto. Se nós amamos a Deus, nós queremos estar perto de Deus. Qual é a maneira de nos aproximarmos de Deus? É através da oração. Quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus. E a gente vai desfrutar da sua intimidade. É no momento de oração que Deus vai se revelando a nós, que a gente vai conhecendo os mistérios de Deus. E a Bíblia vai dizer que há muitas coisas que ainda não foi revelado aos olhos humanos, que estão reservados para aqueles que amam a Deus. Também posso citar Moisés. Moisés que chegou a passar 40 dias no monte, em jejum, falando com Deus. E não é à toa que o Eterno fala para Miriam e fala para Arão. Quem era Miriam, quem era Arão? Eram irmãos de Moisés. Só que Arão era sacerdote e Miriam era uma profetisa. E Deus, tem um momento que Deus diz para ele, diz para os dois: ei, quando eu quero falar às pessoas, eu me manifesto em sonho ou em visão, mas ao meu servo Moisés, com esse eu falo face a face. Quer dizer, com esse eu tenho intimidade. Por quê? Quando Moisés subia para o monte falar com Deus, os outros ficavam embaixo. Ele tinha uma vida de oração. E Moisés foi um dos maiores profetas que essa terra já viu. Porque era um homem de oração. Vocês estão me entendendo? Então aplauda o Eterno bem forte. Mas o que eu quero mesmo, quem eu quero usar como nosso maior exemplo é o nosso Cristo. O nosso maior exemplo de um homem, de uma pessoa de oração. Mas alguém pode dizer: mas Cristo é Deus, hein? Mas deixa eu te falar, deixa eu refrescar a tua mente aqui e dizer para você que realmente Cristo, ele é Deus, ele era e é Deus, mas também aqui ele foi homem. Então Cristo, ele era 100% divino, mas também ele era 100% humano. E como humano, como 100% humano, ele foi o nosso maior exemplo de oração, de um crente ou de uma pessoa de oração nessa terra. Então ele deve ser a nossa maior fonte de inspiração. Cristo, como ser humano, ele conseguiu, e por que a gente não? Podemos. A Bíblia vai nos incentivar isso, o próprio Cristo vai nos incentivar, e ele vai nos ensinar durante todo o seu ministério. Porque esses detalhes são durante o seu ministério. E
Cristo, como um homem, como ser humano, ele foi uma pessoa de oração. Por isso ele não definha, por isso ele não fracassa no seu propósito, na sua missão. Muitos crentes, até líderes, pastores, têm fracassado na sua missão, porque têm negligenciado a sua oração, a sua vida de oração com Deus. Veja bem, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Pega aí, meu mídia, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ore sempre. Outro diz assim: orai sem cessar. Ora sempre, o que é isso? Eu tenho que viver orando o tempo todo. Ah, meu irmão, bom que fosse. Mas na prática aqui, deixa eu te falar. O que eu vou falar aqui eu já falei algumas vezes. Eu tenho uma prática que dificilmente eu erro. Antes de colocar meus pés no chão pela manhã, eu faço uma oração curta, mas faço a Deus. Eu começo dizendo: Senhor, Tu és santo, poderoso, não há um Deus como Tu, Tu é o dono da minha vida, o dono desse dia, me abençoa. Aí começa a abençoar meus filhos, abençoa minha família, minha esposa, aí abençoa o Teu povo. Aí eu oro por você, antes de colocar os meus pés no chão. Quando eu vou sair, vou no comércio. Quando eu entro no carro, eu digo: Espírito Santo, vem comigo, me abençoa, me livra disso, me livra daquilo. Quando eu chego em casa, eu vou parando o carro e digo: Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor me trouxe em paz. Quando eu vou me alimentar, Elias, em silêncio, eu digo ali: Espírito Santo, Senhor, obrigado por este pão, obrigado, abençoa. Entendeu? E assim, quando vou dormir, e sem falar na minha devocional. Então, quando você acordar, primeira palavra, seja com Deus, em oração. Quando você for sair para o trabalho, ora, entregando a sua vida. Diz: Deus, me guarda nesse caminho. Eu quero chegar em paz no trabalho. Quando você chegar no trabalho, Senhor, eu te agradeço porque cheguei em paz. Agora me abençoa, me usa aqui. Quando terminar o expediente, Senhor, obrigado porque tudo deu certo. Agora me leva de volta para casa em paz. Quando você chegar em casa e diz: Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe em paz. Agora me dá uma noite abençoada. Aí você vai entrar para o teu devocional e ora, e ora, e ora. Quando você for dormir, Pai, obrigado pelo dia, pela noite, pelo pão e tudo, e vai dormir. E aí você vai se pegar orando sem cessar. Mas qual foi a última vez que você orou a Deus? Está aí o porquê tanto fracasso, está aí o porquê tanta reclamação. Está aí a falta de força. Está aí porque você está pedindo oração. Ore por mim porque eu estou fraco. É pecado pedir que ore para a gente? Não, não é pecado. Mas a fraqueza do crente está na ausência da oração dele com Deus. A Bíblia está nos ensinando. O apóstolo está dizendo: ore sempre. Diga assim: ore sempre. Diga mais uma vez: ore sempre. Antes mesmo de iniciar o seu ministério e escolher os seus discípulos, Cristo passou 40 dias em jejum, em oração. Mateus capítulo 4, versos 1. Pega aí, Matitial, capítulo 4, versos 1 e 2. A seguir, Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, olha só, para ser tentado pelo diabo. Vai lá, pega o 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não, estava só aqui. 40 dias e 40 noites. Orando. Depois dali, ele começa o seu ministério. E aí que ele começa a escolher aqueles que mais tarde seriam seus apóstolos. Não comece o dia sem orar.
não comece uma vida de casado sem orar. Você está pensando em casar? Começa a orar agora. Mesmo você que não está pensando em casar nesses 2, 3 anos que vem, mas comece a orar, pedindo a Deus a pessoa certa. Temente a Deus. Você, mulher, pede um homem temente a Deus, porque se temer a Deus, Ele vai te amar, vai te honrar, vai te respeitar. Você, homem, peça a Deus uma mulher de Deus, temente a Deus, porque ela será submissa, dedicada, será uma boa esposa. Não deixe para orar quando você encontrar alguém. É o erro de muitos jovens. De repente começa a engraçar com a irmã, com o irmão, diz: apóstolo, eu quero orar com fulano de tal aqui. É pouco tempo, meu irmão. E quase sempre esse momento de oração, a pessoa quase nem ora, porque o sentimento já está fluindo. E quando ora e Deus fala, ele nem escuta, porque o coração está no outro. Entendeu? Aí entra, sem a bênção de Deus, e se arrebenta. Cristo só começa o ministério depois desse momento de oração. Não vá viajar sem antes consultar a Deus em oração. A Bíblia diz que o homem pode dizer: eu vou ali amanhã, vou fazer isso depois, mas é Deus quem determina. Eu tenho um hábito de, quando alguém pergunta: apóstolo, você vai para fazer isso? Eu digo: se Deus permitir. Se Deus permitir. É Deus que tem que permitir ou não. Mas quando é que nós sabemos que Deus permite ou não? Quando a gente ora. Quantos estão me entendendo? Aplauda o Eterno mais uma vez. Aleluia. Por várias vezes Cristo subiu ao monte para orar. Mateus capítulo 14. Mateus 14, versos 22 e 23. E aí eu vou citar outras passagens só para você anotar. A gente só vai ler essa. Mateus 14, 22 e 23. Mas depois você pode anotar Lucas 6, 18. Lucas 22, 39. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. E Lucas 22, 39. Mas olha o que diz aqui em Mateus capítulo 22, capítulo 14, versos 22 e 23, diz assim: logo depois Cristo ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Cristo subiu num monte, olha só, um monte, a fim de orar, sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Na parte da tarde, Cristo diz: fala para os apóstolos, os discípulos: pegue o barco e vão para o outro lado do barco, e logo eu vou lá, chego lá. Só que dali Cristo ele vai para o monte orar. Eu acredito que quase sempre era assim. A Bíblia não detalha isso, mas eu acredito nisso. Porque o prazer de Cristo era fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus não tinha tempo ruim para Jesus. Todo momento era favorável. Tem uma passagem no livro de João, capítulo 4, que fala lá da mulher samaritana com Cristo na beira do poço de Sicá. E os discípulos entram na cidade, Cristo fica na beira daquele poço, com sede, com fome, eles entram para comprar comida. De repente chega uma mulher e Cristo começa ali, puxa um assunto com ela. E mais tarde os discípulos voltam e encontram Cristo ali, já com um semblante diferente, empolgado, Cristo empolgado, alegre. E entre eles começam ali, alguém falar: alguém deu comida para ele. E Jesus escuta e diz: ninguém me deu comida. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você sabe por que ele tinha tanto interesse? Você sabe que ele era tão focado?
Porque ele era um homem de oração. Ele sabia que o prazer dele era fazer a vontade do Pai. Todo crente de oração, ele é assim. Ele não negocia a sua vida, o seu tempo, com as coisas deste mundo. Ele não negocia. Quanto mais você orar, mais você vai amar a Deus. Quanto mais você orar, mais você vai se apegar à obra de Deus. Você vai se desligar desse mundo. Mas você vê que a maioria de nós, a maioria dos cristãos, eles são apegados às coisas desse mundo. Apegado demais. É pecado, apóstolo, ter coisa boa? Não é pecado. Mas o importante mesmo é estar apegado a Deus, porque Ele é quem vai nos suprir. Tem muita gente que tem dificuldade para conquistar, porque eles querem conquistar na força do braço, no seu trabalho, no seu suor. E o sucesso do crente não está no seu suor, mas está nos seus joelhos, está no seu tempo de oração. E a Bíblia não mente, ela vai dizer que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, Deus é quem vai dar. É Ele que vai suprir. Eu estava conversando esses dias, meu Deus, com quem foi? Jesus, alguém aqui da igreja? Meu Deus. E a gente falando, ele contando, apóstolo, depois que eu passei a me dedicar à obra, as coisas começaram a dar certo, e ele começou a falar o que estava conquistando. E eu dizia para ele, eu não te falava, homem. E eu repeti para ele esse versículo. E eu não te falava o que a Bíblia diz, que se buscarmos a Deus em primeiro lugar, Ele é quem vai acrescentar. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe e Ele quer abençoar. Você que mora distante e não tem um transporte, você pensa que Deus está contente com isso? Você pensa que Ele não quer ver você num transporte decente? Aquele transporte que você tanto deseja. Você pensa que Deus não está preocupado não como Pai? Tá, até porque é uma promessa que o melhor dessa terra é para o seu povo. Você pensa que Deus não quer fazer isso? Mas quem supra a necessidade do povo de Deus é Ele. Deus nos ensina lá no Antigo Testamento. Por 40 anos Deus sustenta o seu povo com tudo. Com roupa, comida, saúde, proteção. Para que melhor? Termos comida na mesa todo dia. Termos roupa para nos vestir. Está protegido. É isso que Deus quer fazer. E a gente se dedica tanto ao trabalho, que não sobra um tempinho para orarmos a Deus. Aí a coisa fica mais difícil. Aí a situação fica mais difícil. Então, querido, Cristo, ele era um homem de oração. Por muitas vezes ele subia ao monte depois de um dia escaldante em Israel. Você está me entendendo? Cristo orou quando foi ressuscitar Lázaro. No livro de, está lá João 11, verso 41 e 42. João 11. Olha, eu vou ler com você também essa passagem. João capítulo 11, versículo 41 e 42 diz assim, olha querido, anota aí e me escuta. Então lê aqui na tela. Então tiraram a pedra. Cristo orou, olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouvem, mas eu estou dizendo isso porque
por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles e creiam que tu me enviaste. Veja bem, Cristo diz assim: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então ele está falando que toda vez que ele ora, que ele orava, Cristo, que Deus lhe ouvia. E se a gente for analisar, Cristo ele orava porque ele estava cercado de muita pessoa necessitada, meu irmão. Se esse era o motivo, ele tinha motivo de sobra para orar. Cristo ele vai para o monte, passa a noite ali, quando ele desce tem uma multidão esperando ele. Pessoas possessas, pessoas com epilepsia, paralíticos, lunáticos. E ele atendia a todos. Por que tanto pique? Por que tanto poder? Porque Cristo era um homem de oração. Cristo orou também quando foi multiplicar os pães e os peixes. Isso está em João 14, verso 19. Ele orou. E também houve essa multiplicação porque ele orou. A comida está escassa na tua mesa. O que está escasso que você precisa que Deus multiplique? Talvez não tenha multiplicado ainda, porque você não tem orado. Cristo pega 5 pães e 2 peixes. Houve 2 situações assim. E em todas ele ora e há uma multiplicação. Você recebe o teu dinheiro e você acha pouco, e aqueles que são dizimistas fiéis, Deus sempre vai abençoar, mas você quer algo mais? Pega aquele teu dinheiro, tira o dízimo, consagra a Deus, pega o que sobrou e diz assim: Senhor, multiplica, me abençoa com esse restante. Você acha impossível? Pode até ser impossível para você, mas para Deus não. Cristo ele pega aquilo que é tão pouco para uma multidão. 5 homens foram alimentados, fora mulheres e crianças. Mais de 10 mil pessoas foram alimentadas. 5 pães e 2 peixes. Mas você sabe por que houve a multiplicação? Porque ele orou. Pega o pouco que vinha à tua mão e ora. E ora. E Deus vai multiplicar. Aquilo que você ganha, pega e ora, e Deus vai multiplicar. O milagre talvez não tenha acontecido isso, porque não tenha acontecido na tua vida, porque falta isso. Tem pessoas que em vez de orar, ele vai reclamar. Pega o dinheiro e diz: olha, para que serve? Não vai servir para nada, daqui a pouco acaba. E vai acabar mesmo. Mas pela fé, pega lá aquele restante, apresenta a Deus: Senhor, é pouco, mas o Senhor pode multiplicar. E esse pouco vai ser o suficiente para o teu sustento. E é arriscado ainda sobrar um pouquinho para você levar a sua família para comer uma pizza. Agora não pega o dinheiro e isso aqui é uma mixaria, isso aqui não dá para nada. Eu escuto muito isso, pessoas falando. Faça isso não. Abra sua boca para abençoar e Deus vai multiplicar. Aplauda o Eterno, por favor. Aleluia. Cristo, ele orou por todos os seus discípulos, que nós conhecemos como a oração sacerdotal. João capítulo 17, versos 20. Cristo orou pelos os discípulos atuais daquele momento e por todos que viriam e até aqueles que virão ainda. 17 e 20. Olha o que é que diz aí: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela oração, essa oração que Cristo fez, você está debaixo dela. Aprenda a orar pelos seus familiares. Aprenda a orar pela sua família. Os líderes de célula sabem disso. Aprenda a orar pelos seus vizinhos. Às vezes a gente reclama das pessoas. A gente reclama que o mundo está violento. Eu não posso sair na rua com o celular na mão por causa dos assaltantes. Você já orou? Você já orou por essas pessoas, dizendo: Deus, liberta essas pessoas e me guarda delas também, mas liberta elas. Faça isso. Aprenda a orar pelos seus. Amanhã, na verdade era para começar amanhã, mas só vai começar quarta-feira. Porque na terça-feira eu vou distribuir um óleo e você vai ungir sua casa durante 7 dias. E você vai ungir a sua rua, você vai percorrer a sua rua durante 7 dias, abençoando os seus vizinhos. Se lá tiver um traficante, ora abençoando ele. Deus, liberta esse homem, liberta essa mulher da droga, do vício. Abençoa a sua rua. Ore por ela. Você já orou pela sua rua, a rua que você mora? Você vai aprender a fazer isso. E se nós estamos debaixo da bênção, é porque Cristo, Ele orou por nós. Ore pelos seus filhos. Ei, você que ainda não teve filhos, mas que deseja ter, ora por eles. Começa a falar: Senhor, dá meus filhos no tempo certo. A dizer: Pai, que eles sejam tementes a Ti. Desenha ele para Deus. Você já tem filho pequeno, começa a orar pelo casamento deles. Senhor, não deixa casar com picareta não, Senhor. Ora pela tua filha que vai casar, ora pelo teu filho que ainda não casou. É isso que Cristo está nos ensinando. Porque Cristo era um homem de oração. Eu estou quase terminando, querido. Cristo orou por Pedro quando Satanás pediu para prová-lo. Isso está em Lucas 22, verso 31 ao 32. Cristo diz assim: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar. Em outra versão diz assim: Pedro, Satanás conseguiu permissão para te provar, para peneirar vocês, mas eu orei por você. Você sabe o que é isso? Jesus orando, é a oração intercessória. Cristo orou, Cristo sabia que Pedro passaria por um momento difícil, mas Cristo orou por ele. Ore pelo irmão. Você está vendo que o irmão está faltando na igreja? Ora por ele. Pai, eu não sei o que é que o irmão está passando, mas deve estar passando por um momento difícil. Eu quero que o Senhor dê força, não deixa cair não. Faça com que ele vença essa dificuldade. E realmente Pedro não cai. Pedro não desiste. E a Bíblia vai dizer que devemos orar um pelos outros. Que devemos levar a carga um dos outros. E orar pelo outro, ou pelos outros, isso é uma prova de amor. Quantas vezes você ora pela sua família? Quantas vezes você tem orado por ela? Ou você é daqueles que diz assim: não oro mais, eu entreguei para Deus. Você não entregou para Deus não, meu irmão, você desistiu deles. Você desistiu de orar. E tudo é possível ao que crê. Até aquela situação que você acredita que não tem. Isso aí só Deus. Então pronto, se só Deus está na bênção. Ora. Só o Senhor, meu Deus, para transformar. Entra com tua provisão. Começa a guerrear, liberta, cura, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Momentos antes de Cristo ser preso,
ele foi pego lá no Getsemane. Os soldados romanos, juntos com os oficiais lá do sumo sacerdote, dos fariseus, vão até o Getsemane, o jardim do Getsemane, que é o jardim ali ao lado do jardim das oliveiras, é um monte. O que é que Cristo foi fazer ali? Ele foi orar. Quando eles chegam, Jesus tinha acabado de orar. Isso está em Mateus capítulo 26, verso 33 ao 39. Cristo, ele estava prestes a passar pelo pior momento da sua vida. Como Deus, ele sabia o que lhe aguardava. E como homem, a sua alma, o seu corpo gemia. E ele faz uma oração ao Pai, dizendo: Pai, se tiver outro meio de que esse projeto vá adiante, mas faz a tua vontade. O que fez que Cristo não desistisse desse projeto era a intimidade que ele tinha com Deus, que ele desenvolvia aqui na terra em oração. E ele não desiste. Os apóstolos não entendiam, não entenderam. Ali alguns dormiram. Mas Cristo não fracassou, não fraquejou. Aquilo que eu falei agora há pouco, muitos fracassam. Porque quando vem os momentos difíceis, eles não estão preparados. Se você está bem, ore. Porque virá os dias maus. A tentação virá. Satanás vai tentar você. Virá as provações, as dificuldades naturais da vida. E o que vai te manter forte e firme diante de tudo isso é o teu tempo de oração com Deus. E Cristo, ele sai dali vencedor. Porque a morte não venceu Cristo. A morte não segurou Cristo na sepultura. Cristo venceu a morte. Rompeu com os nossos pecados. E a oração do crente vai fazer com que ele rompa também com todas as dificuldades na vida. Vocês estão me entendendo, querido? E é por isso que eu estou usando Cristo aqui como exemplo. Cristo nos adverte a orar e jejuar para não cairmos em tentação. Mateus capítulo 26, verso 41. Cristo diz ali no momento que os policiais chegam e pegam ele. E Cristo fala para os discípulos que estavam com ele: jejum e ore, para que vocês não caem em tentação. Pegou aí, você leu aí? No 41. Vigie e orem, para que não sejam tentados. Vigie e orem. Tá certo? É fácil querer resistir à tentação. Difícil mesmo é conseguir. Está vendo? Porque muitos caem. Porque a tentação vem. O diabo conhece, não que ele seja onipresente, mas ele sabe dos nossos passos. Aonde tem um cristão, tem um capeta observando de longe. Ele sabe quando você não ora, quando eu não oro. Ele sabe que quando a gente não ora, estamos fragilizados espiritualmente. E aí ele vem com toda a força. E é por isso que muitos desistem da fé. Pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, apóstolo, a tentação foi mais forte do que eu. Eles estão tão desprovidos que esquecem que a Bíblia diz que mesmo quando vem a tentação, paralelo a isso vem o escape. Estão tão fracos que não conseguem ver um socorro divino.
É como se fosse uma mão oferecendo socorro, mas eles não conseguem. Não conseguem ver. E aí cai. E aí, para voltar novamente, meu irmão, querido, olha, querer resistir, superar a tentação é fácil, difícil é conseguir. Mas para o homem e a mulher que oram, que tem uma vida de oração, é mais fácil. A tentação vem e volta. Não consegue te atingir. Porque você tem uma vida de oração com Deus. E as últimas palavras de Cristo, lá na cruz, foi uma oração. Lucas 23, 34. As últimas palavras de Cristo foi uma oração. Antes de morrer. Você pegou aí? Já está lá na tela, aí ó. Então leia. E foi uma oração isentando, inocentando aquelas pessoas. Senhor Pai, eles são inocentes, eles não sabem o que estão fazendo. Não impute a eles essa culpa. Vocês estão vendo, querido? E se Cristo conseguiu como ser humano, a gente também consegue. E Cristo disse em Mateus 5, 44, que devemos orar até por aqueles que nos perseguem. Mateus 5, 44 diz, Cristo diz, olha, ore até por aqueles que vos perseguem. Não é orar só por aqueles que nós amamos, mas por aqueles também que nos perseguem, aqueles que não gostam da gente, aqueles que nos desejam mal. Mas a Bíblia diz que devemos bem dizer aqueles que nos maldizem. Tem alguém te amaldiçoando, abençoe. Ore por ela, ore por ele. Você está sendo perseguido por um companheiro do trabalho, um companheiro de trabalho, ore por ele. Abençoe ele. Precisa sair do emprego não e amaldiçoar essa pessoa não. Porque tem crente que diz assim, Deus está vendo, Deus vai se levantar e Ele vai ver. Faça isso não. Ore por ele. Se coloque no lugar dessa pessoa. Essa pessoa que te persegue, ela está precisando de Deus. Quando a gente está perseguindo outra pessoa, é porque estamos precisando de Deus. Se coloque no lugar dela. Senhor, abre os olhos dessa pessoa, para que ela te conheça, que ela possa viver o teu amor, amor para com o próximo. Alguém que persegue outro, ele não tem amor pelo próximo. E Cristo nos manda fazer isso, orar. E eu quero concluir dizendo, Cristo é o nosso maior exemplo de uma pessoa de oração. A oração na vida do cristão deve ser um estilo de vida. E não apenas orar de vez em quando, mas sempre. A oração deve ser um estilo de vida. Devemos orar todo dia. E se puder, várias vezes no dia. E aí seremos uma pessoa de oração. Aí teremos crescimento, vitórias. E permaneceremos na fé, diante dos embates da vida, diante das tentações do mundo e do diabo. Né? E é por isso que a Bíblia diz que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Um dia eu vou pregar sobre isso. Você sabe o que é isso? O que a Bíblia quer dizer? Que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Deixa eu falar. Quem é a igreja de Cristo? Diga, somos nós. A igreja não é uma estrutura física. Somos nós. Eu, você.
Então o diabo não pode prevalecer, o inferno não pode prevalecer contra você. Não pode. O Eterno falou isso para Josué. Ninguém te resistirá. O inferno não pode resistir um homem ou uma mulher de Deus. Entendeu? Por que não pode? Porque quem habita na igreja é maior do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo? Satanás. É o príncipe desse mundo. É o Deus desse século. Mas depois a gente fala isso com mais detalhe. Você compreendeu? Aplauda o Eterno bem forte. E se coloque de pé no nome do Cordeiro. Aleluia.